Fala galera, tudo bem? Aqui quem fala é o Ederson Almeida e hoje nós vamos falar sobre ChatGPT e Bing. Ocorre que eu estava no Twitter e um pesquisador que eu acompanho, ele disse o seguinte: usem Bing, é muito melhor que ChatGPT para estudos científicos. E eu fiquei pensando, mas será mesmo que ele é melhor? Então eu resolvi fazer o seguinte, vamos ver se vocês estão vendo minha tela aqui. Resolvi investigar. Este é o post e aqui o Abhishek, ele diz: mude para o Bing Chat. Ele é habilitado com a internet e dá fontes, né, com acuracidade precisas, né? Então ele trouxe este meme aqui do Homer Simpson, aonde ChatGPT, não obrigado, Bing, sim. Então, seguindo os passos, aqui ele traz a justificativa que utilizando o Bing diretamente, então nós teremos acesso ao GPT-4 de forma gratuita, enquanto no ChatGPT nós temos que contratar $20 por mês. Ele justifica que nós temos acesso direto à internet, coisa que o ChatGPT tem um corte de base de conhecimento, que ele responde os nossos prompts de forma mais rápida e que provê também de forma rápida aqui o acesso às referências daquilo que a gente está buscando. Então, se for um caso de estudos científicos, a gente vai ter aqui, né, essa referência válida sem alucinações. Será isso que a gente vai ver. Então, ele começa aqui mostrando que o primeiro passo é possível criar uma estrutura. Ele diz o prompt, como fazer. Depois, ele faz aqui uma revisão e cria uma introdução, né, o summary. Ele define aqui um limite de 900 palavras. Depois ele vai aqui para a criação de um título que seja, de certa forma, impactante e ele realmente tenha esse SEO, né? Search Engine, acho que é Optimization. Então, de certa forma, que ele seja melhor indexado, para que seja indexado, né? Para que tenham citações do artigo. E por fim, no quarto passo, então ele faz aqui essa proofread, né? essa validação, aonde depois que a gente escreve o nosso estudo científico, o nosso paper, nós submetemos para que ele faça uma revisão. Então eu fui até a etapa 3 aqui para ter uma ideia. Eu fiz primeiramente um planejamento, então para entender, fiz aqui, então estava em inglês, peguei e traduzi aqui para português, seguindo os mesmos passos, ok? E eu fui colando estes prompts e executando eles em ambas as ferramentas. Eu vou mostrar para vocês agora, para ver o resultado. Então nós temos aqui o ChatGPT, onde que foi feito a ChatGPT-4, usando plugins que foram feitos os mesmos prompts, e o Bing, sendo que o Bing eu uso pouco, então o ChatGPT já está melhor calibrado, mas mesmo assim dá para a gente ter uma ideia. Então eu colei, né, o primeiro, vamos ver aqui. Estou trabalhando em um artigo de pesquisa, exatamente o prompt, então, aqui, ó, estou trabalhando em um artigo de pesquisa sobre percepção de valor na compra de software com base nas suas características. Encontre fontes confiáveis e organize as informações de forma clara e lógica, incluindo escalas válidas, né, que meçam a disposição a pagar. Então, aqui, disposição a pagar é um método científico, tá? Que é willingness to pay. Então, esse aqui, eu não falei para ele, eu deixei implícito, né? Não foi escrito explicitamente para ver como é que ele iria agir. Então, o que ele fez?
ele linkou, ele pegou o prompt e quebrou em fases, porque a princípio os modelos trabalham melhor com essas em partes, né, do que inteiro. Então, procurando por percepção de valor na compra de software, que é a questão, realmente eu tenho um estudo que eu estou fazendo nessa linha, então eu queria ver como é que ele iria se comportar. Procurando por fontes confiáveis para artigo de pesquisa sobre percepção de valor na compra de software, procurando por escalas válidas para medir a disposição a pagar em artigo de pesquisa sobre percepção de valor na compra de software. Também não fui explícito, não falei qual é o método, mas era para ver se ele ia conseguir entender o que eu estava dizendo. Porque o mesmo seria feito, então, também depois com a outra ferramenta, que é o ChatGPT. Então, ele responde: olá! Para o seu artigo de pesquisa sobre percepção de valor na compra de software, encontrei algumas fontes confiáveis que podem ajudá-lo a organizar as informações de forma clara e lógica. Aqui são algumas. Então, ele traz Raw Content, que é aqui brasileira, o Sebrae, a Conta Junto. Esse artigo explica o que é a percepção de valor. E depois ele dá uma dica aqui, que pode ser usada uma escala, né, que é a escala Likert, que é a escala para a execução da pesquisa, que vai tipo, desde discordo completamente, concordo totalmente, mas não é bem isso que eu queria. E depois, links também de sites mais populares, não científicos, explicando o que é a escala. Então eu tive que contextualizar, tentei dar uma calibrada nele. Eu sou um pesquisador, faço doutorado em administração, preciso de referências que sejam aceitas pelo sistema científico, como um paper, estudos que tenham rigor e método comprovado. Sites como citados acima não podem aparecer. Daí vamos ver o que ele faz. Então, ele repete, escalas válidas, ok, daqui compreendo. Aqui estão algumas fontes confiáveis que você pode usar em seu artigo de pesquisa sobre percepção de valor na compra de software. Aqui ele já traz a Science Direct. Então, esse site oferece acesso a mais de 16 milhões de artigos científicos, incluindo pesquisas em administração e negócios. Legal, ele está me dando um caminho onde é que eu posso buscar. A JSTOR, essa eu não lembro ter usado, e este site oferece acesso a mais de 12 milhões de artigos acadêmicos, incluindo pesquisas em administração e negócios. Ok, né? Melhor que nada, temos alguma coisa. E depois nós temos aqui, então, o Google Scholar, né, que é livre, está à disposição, que é um mecanismo, né, de busca especializado em literatura. Ok. E para medir, mais uma vez ele fala novamente do Likert e volta para o SurveyMonkey e Question Pro. Olha, daí esse em azul aqui, para quem não usou ainda, é a minha interação. Com base nos estudos encontrados sobre o tema, produza um resumo com um comprimento para 900 palavras, sem sacrificar informações importantes. Isso vem do prompt ali do indiano que a gente está seguindo, tá? Então, aqui é a fase 2. Eu não estou satisfeito com o primeiro, mas eu quero ver, porque isso aqui não tem relação com o conteúdo, ele está me dando um passo a passo de como fazer algo. É importante, é válido, principalmente se você é pesquisador e não sabe começar, você pode, então, usar um chat de inteligência artificial generativa e fazer a pergunta, como eu começo, como eu faço isso, como eu faço aquilo, e tudo que não sabe, tu pega o texto e vai novamente perguntando. Uma das características da inteligência artificial generativa, que é o PNL, né, NLP, é que ele tem um buffer, tem uma memória. Então, enquanto nós estamos com uma sessão aberta, estamos utilizando, o nosso conteúdo ele é reaproveitado, senão ele esqueceria o primeiro e sempre geraria então um conteúdo novo. E a gente teria que sempre fazer um novo contexto, e assim ele aproveita o contexto e dentro de uma sessão a gente consegue então ter uma melhor produtividade. Vamos ver o que ele falou, então, com base nos estudos encontrados, a percepção de valor é um conceito importante na compra de software, ok. Ele falou isso aí. Para medir a disposição a pagar, você pode usar uma escala Likert. Não é bem esse resumo, ele está resumindo como fazer, né? Mas não criando conteúdo de fato para que se gere um artigo, ok, né? Porque o artigo realmente não deve ser gerado dessa maneira, mas vale a pena para a gente entender como a ferramenta funciona. Depois nós vamos comparar
com o chat GPT para ver o que de fato, né, tem melhor resultado. Então, daí aqui azul é meu. Para o trabalho de pesquisa acima, escreva o título amigável para SEO em 60 caracteres ou menos. Então aqui mais uma vez, vem aqui já do 3, chegamos no item 3, e ele cria, então, com base nos estudos encontrados, o título amigável para SEO para o seu artigo de pesquisa sobre percepção de valor na compra de software pode ser percepção de valor na compra de software, 2 pontos, como aumentar a disposição a pagar. Interessante, poderia sim ser algo, né, tem relação, porque eu estou fazendo a minha tese buscando alternativas para o mercado, querendo também aumentar os resultados, melhorar os resultados da minha empresa. Então, de certa forma, né, tem uma relação interessante, né, é um título que talvez eu demorasse bastante para chegar num título bom, assim, né, e a partir daí eu posso deixar também o título ainda melhor. Este título tem 60 caracteres e inclui palavras, ele só explica aqui, beleza, né? Então nós estamos em 4 interações de 5. Qualquer dúvida que você tenha, queira entender, né, como usar essas ferramentas, pode comentar aqui, eu vou dando uma dica, links, ferramentas gratuitas, pagas, bem tranquilo. Então, aqui eu exploro um pouco mais, digo, faça o capítulo 2, referente à revisão de literatura, citando no estilo APA as fontes, só para ver se ele entende o que ele faz. Então aqui APA Style, Citation for Research Paper, né, Literature Review, aqui não sei porque ele botou em inglês essa parte, depois ele vem aqui de novo em português, percepção de valor, fontes confiáveis, escalas. Então ele está, esse é o prompt, ele é o buffer, ele está guardando o que eu vou falando, escrevendo, para seguir a partir dali, então, gerando respostas para você. Então, capítulo 2, né, ele explica de novo, ele é bastante repetitivo esse aqui. Revisão da literatura. A percepção de valor é um conceito importante na compra de software. Ok, ele não citou nada aqui no primeiro, só explicou. Ele passou até aqui, ele não explicou nada. Depois ele diz, para obter fontes confiáveis para o seu artigo de pesquisa, você pode usar... ele não escreveu o artigo, né, no método. Ele só pegou os mesmos conteúdos e colocou ele... Só que isso aqui nem é APA, isso aqui ele está colocando, eu acho que num outro formato. Talvez a BNT. Espero que isso ajude, né? Então lembre-se de citar as fontes no estilo APA, e aqui ele coloca o exemplo. Suspeito, não é bem assim. Agora vamos dar uma olhada ao ChatGPT. O que você acha? Comenta aí. Será que o ChatGPT ficou melhor, ficou pior? Então já antecipo, eu estou na versão 4 do GPT, inclui plugins, os plugins, eles aqui tem o Scholar AI, então ele faz busca em bases científicas. Então, mesma coisa. Estou trabalhando, né, eu venho até aqui, né, o WTP eu não dei para ele, para ver se ele trazia isso. Eu vi que ele traz aqui para a gente. Embora a pesquisa inicial não tenha fornecido artigos diretamente relacionados à percepção de valor, na compra de software é possível extrair informações relevantes. Tá? Então ele me traz aqui um link, User Preference Regarding Autonomous Vehicles Giving Up Your Private Car. Então ele traz quem são os autores, ele traz a data da publicação, quantidade de citações, né, se a gente olhar, né, bem diferente do que a gente conseguiu aqui. O resumo. Este estudo foca na modelagem das escolhas individuais para comprar e usar veículos autônomos e a estrutura de propriedade dos veículos. O estudo pode ser relevante para entender como a característica de um produto tecnológico podem influenciar a percepção de valor e a disposição a pagar. Interessante, tem relação com o que eu estou procurando mesmo. A minha questão é, se um software ele tem recursos de inteligência artificial, a disposição a pagar ela é medida com valores monetários. Então,
A questão é, as pessoas pagariam mais por um software com IA do que um sem IA, e quanto, né, que seria esse valor, também entendendo esta questão, né, quais são os fatores que ajudam o indivíduo, né, que é o comprador, para decidir qual sistema ele vai comprar. Depois nós temos aqui um Consumer Purchase Intention of Your Organic Wines. Então, os vinhos orgânicos. Eu tenho uma colega que faz pesquisa sobre vinhos orgânicos. Então, ele, no princípio, deve ser chinês, não tem a data. Foi citado 6 vezes. E este estudo investiga o papel das percepções dos consumidores sobre atributos do vinho. A experiência percebida como o vinho e as atitudes ecológicas é parecido com a da minha colega Marina, inclusive. É interessante o estudo dessa natureza. Tem uma certa relação, sim. Porque é como se a inteligência artificial ou a questão de ser orgânico, né, fosse o atributo que a gente mede com e sem para ver se isso muda a disposição a pagar. Eu pagaria mais por um vinho orgânico? Eu pagaria mais por um software com inteligência artificial? Eis a questão. Bem interessante. Vamos ver se abre um estudo aqui mesmo. Eu vou clicar, né? Vai abrir aqui do lado. O que ele abriu? Ele abriu o Google Acadêmico. E o link, esse primeiro não, vamos ver aqui. Vamos ver se ele abre alguma coisa. Link inválidos. Customer. Terceiro. Ó, e se ele abriu alguma coisa, uma série de qual? Model. Quality. Social Problem Service. Uma percepção de qualidade nos serviços sociais aqui. Deixa eu ver esse aqui. Porque esses dois aqui, o link está quebrado. Até dá para ver aqui embaixo, ele está apenas como Scholar, né? Ele não manda para lugar nenhum, teria que fazer a pesquisa de novo. Mas vamos ver o seguinte, se eu pegar este nome, entrar no Scholar, jogar, vamos ver se existe ou se foi uma alucinação. Existe. Rabocha. Não, sim, ele não pegou o link direto, tem que fazer um trabalho aqui a mais de procurar, mas não é uma alucinação, é uma limitação apenas. Interessante, essa cervical aqui a gente viu inclusive em aula, que é uma disciplina comportamento do consumidor, olha, nunca foi citado, e ele está analisando aqui a qualidade percebida nos serviços, né, no programa social. Ok, e esse último aqui, que é o quarto, também tem uma escala cervical, que é uma escala comprovada, válida. Esse aqui eu acho que também é a mesma situação, como vem do Scholar, deixa eu ver. Ele daí não consegue enviar. Tudo bem, vamos seguindo. Então aqui eu consegui avançar melhor na minha percepção. Daí seguindo, pego aqui o prompt 2, resuma, refina o resumo. Então eu mudo um pouquinho. Produza um resumo com um comprimento para 900 palavras sem sacrificar informações relevantes. Vamos ver como ficou. Introdução. A percepção de valor na compra de software é uma área de pesquisa em crescimento que explora como as características intrínsecas e extrínsecas de um software influenciam a disposição do consumidor para pagar. Este resumo apresenta uma revisão de literatura, de estudos em campos semelhantes e sugere escalas válidas para medir a disposição. Ele usou os meus textos, né? Ele falou que eu queria ouvir, mas não me entregou nada, não é um texto válido. Depois ele queria também tópicos, né? Não seria assim. Aqui eu partir também de uma situação que eu poderia ter feito um prompt ruim, então eu sou mais direto. Escreva a introdução de um artigo científico fazendo as situações de acordo com o estilo APA 7, eu coloco. Então ele faz uma introdução, aqui já está, né, a aparência mais parecida, mas ele faz até, vamos ver aqui. A percepção de valor na compra do software é uma área de pesquisa emergente que tem implicações significativas para desenvolvedores, vendedores e consumidores.
Então é tipo o desenvolvedor, né, sabendo como o cliente, o consumidor, ele toma decisões, assim como os vendedores, ele pode usar dessas estratégias. Com a crescente complexidade e diversidade de produtos e softwares disponíveis no mercado, entender como os consumidores percebem o valor desses produtos tornou-se crucial para o sucesso comercial e a adoção em larga escala, né? Então, tem uma explicação que aparentemente veio daquele estudo, depois tem que verificar, e a citação está correta. O formato, né, o outro está como ABNT, esse ele está como APA, conforme esperado, por um artigo internacional, né? Depois eu vou escrever um artigo em inglês, mas dá para ter uma ideia. Este artigo busca explorar os fatores que influenciam a percepção de valor na compra de software, em foco particular nas características intrínsecas e extrínsecas de software e como elas afetam a disposição do consumidor. Ok. Daí tem um contexto e relevância. O mercado de software é atualmente competitivo e está em constante evolução, com os novos produtos, atualizações, tal, interessante. Tem a justificativa aqui, ficou bom. Aqui ele traz outras características, né? Se a questão da sustentabilidade, se é código aberto, mas open source. Bem legal. Lacunas. Então, fosse uma introdução, a gente fosse ler, né, o que se trata esse artigo, né, um pouco mais estendido que o nosso resumo. Ele realmente conseguiu aqui ser bem convincente. Já traz algumas questões aqui de lacunas, objetivo. Até interessante aqui. O objetivo desse artigo é duplo. Primeiro, busca-se realizar uma revisão abrangente da literatura existente para identificar os fatores que influenciam a percepção de valor na compra de produtos tecnológicos. Em segundo lugar, o artigo visa desenvolver e validar escalas que possam ser usadas para medir a disposição do consumidor para pagar por software. E não é o que eu quero fazer, né? Eu não pretendo fazer um estudo que tenha revisão de literatura e exploração, que é para validar uma escala. O meu objetivo ele é mais direto, é pegar uma escala de o willingness to pay, que é a parte de disposição a pagar, que precisa de uma outra técnica junto, já tem esse estudo encaminhado, e então entender, né, se aplicando essas escalas no meu contexto, segurança do trabalho, inteligência artificial, o que vai dar. Então, mas isso aqui poderia ser um estudo, poderia ser inclusive um bom estudo, se alguém quisesse ir por esse caminho. É bem convincente, é difícil, inclusive, saber que a pessoa não escreveu. E tem o modo que ele escreve, né? É um modo relativamente simples, não é algo muito complexo que descaracterizaria o que um ser humano faz. E as referências estão corretas. Tá legalzinho, então incluiu inclusive o DOI. Deixa eu ver se esse DOI aqui tá certo, se ele abre. É aquela cervical que a gente tinha achado. Essa cervical aqui, não sei se ela é aberta. Consigo verificar. Paywall. Não falou nada. Queria ver se ela é free. Vamos ver. Download. Ele é free. Como é que ele tá abrindo isso aqui? Vamos ver se ele caiu nos downloads. Ah, tá aqui, ó. Legal. Essa busca por artigos válidos dessa maneira, com certeza é muito valioso. Ajuda a gente bastante. A gente vai além da CAPES, né? Das bases indexadas. Eu tenho que passar por lá também, não adianta. Deixa eu fechar aqui, vamos seguir. Então, para o trabalho de pesquisa acima, escreva o título amigável, relembrando, né, o item 3, e ele criou: Como a percepção de valor afeta a compra de software, um estudo detalhado. Vamos comparar com um outro título. O outro título ele deu uma
Vamos colocar aqui. Qual título é melhor? Vou botar aqui a interrogação. Vamos ver. Então, como a percepção de valor afeta a compra de software, um estudo detalhado, percepção de valor na compra de software, como aumentar a disposição a pagar. O título Percepção de valor na compra de software, como aumentar a disposição a pagar, é mais direcionado e sugere um benefício claro para o leitor, que é entender como aumentar a disposição para pagar no software. Ele também incorpora palavras-chave relevantes como percepção de valor, compra de software e disposição a pagar. O que é benéfico para a otimização, né, de mecanismos de buscas. Portanto, considerando o objetivo de atrair um público interessado tanto em aspectos teóricos quanto práticos da percepção de valor na compra de software, esse título seria a escolha mais eficaz. Então, ele preferiu... a minha avaliação é que o melhor é o... Vou pegar a minha câmera aqui. Para onde que tá? Opa! Então, eu entendo que o melhor estudo, a melhor ferramenta é o ChatGPT, pelo que a gente viu até agora, porque o modo que interagiu comigo trouxe dentro de algo que era a minha expectativa, organizado, links não são alucinações, tem referências, isto graças ao plugin que foi exibido aqui, que é o Scholar AI. Só que o título escolhido pelo Bing, o próprio ChatGPT achou superior ao que ele criou, considerando os objetivos. Mas se a gente pegar também o contexto como um todo, as fases que os prompts criaram no conteúdo, não é bem o que se espera do estudo. Mas dá sim para ganhar muita produtividade, dá para aproveitar. Obviamente a gente não pode criar o texto aqui, mas nós podemos fazer investigação, encontrar estudos, podemos fazer resumos desses estudos, ver se realmente o estudo nos serve. Eu acho que então podemos dizer que ChatGPT não foi batido pelo Bing, pelo menos não nos nossos testes. Diferente do que foi então afirmado aqui por este rapaz, vocês podem segui-lo também. Leverage AI to speed up your professional growth. Então, ele a princípio faz essa validação, essa curadoria de ferramentas. Ele tem um site aqui também, eu não conhecia, não lembrava dele, The Brainwave AI Join 21,000, né? Tem uns leitores. Ele cria conteúdo, dá para se inscrever então para receber os conteúdos dele, o princípio é de graça. Não vou me inscrever, já recebi e-mail demais, chega, está aqui. Mas se você tiver dúvidas sobre como usar IA generativa, me chame, pode comentar, pode compartilhar o vídeo. E eu vou inclusive mostrar daqui uns dias, uns semanas provavelmente, o estudo que eu estou fazendo agora, que é a montagem, a criação de um chat para interagir com um sistema de chamados. Então, o cliente vai poder utilizar um sistema de chamados, vai ter uma inteligência artificial que conhecerá daquele domínio, daquela área do conhecimento, no caso que é o software da Gautica, e o cliente fará as perguntas, abrirá os atendimentos, suporte técnico, e a IA irá ajudando, né, com o suporte, respondendo as questões. Eu comecei por um caminho, já estou na terceira via. Eu comecei só com ChatGPT 2 e com BERT fazendo o fine tuning. Não deu muito certo, o modelo não ficou bom, continuei estudando, fui para uma outra via que é o Cohere, que é uma startup que criou então alguns modelos que a gente consegue consumir conteúdo tipo de um site, então poder pegar direto o conteúdo até mesmo do banco de dados da Gautica e considerando a capacidade de linguagem do OpenAI, né, um GPT, verificar no meu texto que responde aquela questão. E agora também estou testando um outro modelo que é o LangChain. Essa startup tem 1 ano, é de São Francisco, e
eu posso trabalhar com arquivos. Então eu posso ler inúmeros arquivos como manuais, em PDF. São 80 tipos diferentes de arquivos, incluindo bases de dados, que faz essa busca semântica. Então, conforme tem uma pergunta, o modelo busca nos arquivos, tenta responder a pergunta, vai fazendo buffer, acumulando então um aprendizado ao longo dessa conversa e fica aprendendo. Então, inclusive, ele aprende com o modelo, deixa o like, e consegue ter uma segunda interação, mais ou menos entender o perfil do cliente, do produto que ele trabalha, tá? Conforme eu tenha isso pronto, eu vou compartilhar com vocês aqui. Esse aqui é ganhei dia do professor Ederson, olha que legal, ganhei lá do CETEC. Deixa eu ver, eu acho que a outra câmera aqui é melhor. Mac, iPhone, essa aqui é a câmera do iPhone, essa câmera é muito boa, esse é um iPhone 13. E segue lá no Instagram, @edertech também. Aqui, se não está inscrito, inscreva-se no canal. Eu crio conteúdo porque eu tenho um pretexto para estudar, né? Na verdade, pesquisador, doutorando, a gente está sempre estudando, empreendedor, professor, mas de certa forma eu dou uma parada, conto para vocês o que eu estou fazendo, daqui a pouco é algo que alguém tem uma dificuldade, se torna uma curiosidade para vocês. Hoje mesmo estava conversando com um amigo meu, que é o Fernando Bittencourt, e ele comentou que as filhas dele gostam de tecnologia, me acompanham, e é bacana, é um trabalho, né, sem retorno financeiro, mas o retorno é o feedback que vocês acabam me dando, vale a pena criar conteúdo e ajudá-los de alguma forma, ok? Então tá, valeu, por hoje era isso, até mais, tchau!